Olá, muito boa noite. Estamos distribuindo material de trabalho aqui, canetas e coisas. Está entrando no ar a partir de agora, para todo o estado do Rio Grande do Sul, o seu programa diário de notícias. Aquele que trata das notícias que marcaram este dia, através dos comentários de uma equipe, de uma equipe de comentaristas, comentários de uma equipe de comentaristas, e tudo isso com a sua participação, através do nosso WhatsApp, através do nosso e-mail, e sempre tentando chegar a um comum acordo e sempre tentando levar até vocês tudo isso com descontração, com bom humor. Às vezes falamos um pouquinho demais, mas eu sei que vocês conseguem entender tudo que a gente diz aqui, que é tudo feito com o maior carinho e atenção. Neste dia 8 de junho de 2017, a madrugada deste dia 8 de junho de 2017 trouxe um aumento no número de pessoas desabrigadas, fez uma destruição maior ainda do que já vem acontecendo nessas últimas semanas de chuva intensa, causou um número de mortes, tem pessoas ainda desaparecidas, pessoas que morreram com desabamentos de casas, com choque elétrico, inclusive teve gente que morreu, tem gente desaparecida. Efetivamente, este mau tempo que está sobre o estado do Rio Grande do Sul aumentou significativamente nessas últimas horas o número de pessoas desabrigadas. Uma rua aqui na zona sul de Porto Alegre foi completamente alagada hoje pela manhã. A Érico Veríssimo também tá. Érico Veríssimo. De manhã não dá para passar. É a rua ou Avenida Tramandaí, eu não sei se ela é rua ou avenida, na zona sul de Porto Alegre. Hoje de manhã estava o caos. Ô Magda, são 73 cidades em situação de emergência. De calamidade, E mais de 10 mil pessoas sem casa. Mais de 10 mil desabrigados. E a chuva foi feia mesmo na madrugada dessa quinta, né? Uma mulher, tem uma mulher, não sei se pelo menos até agora estava desaparecida, Uma outra senhora morreu quando sua casa desabou. E ela, hoje pela manhã, com certa dificuldade, os bombeiros tiveram dificuldade até de encontrar, tirá-la debaixo dos escombros. Um jovem também morreu, um senhor morreu. Isso que aí vocês têm um pouco das imagens até que já foram mostradas no nosso noticiário de hoje, os danos causados em municípios pequenos, nas áreas mais rurais de alguns municípios, que estão realmente destruídos em virtude... Alguns lugares as pessoas não conseguiram identificar que tipo de fenômeno da natureza foi que aconteceu nesta manhã de hoje, nesta madrugada. A chuva intensa, pelo menos eu confesso a vocês, eu não vi toda a madrugada, não percebi. A água bateu a noite inteira, não, a noite inteira. Mas a chuva não parou, né? Não parou. O dia inteiro, mas a noite das inteira. 5 horas da manhã até ao redor das 6h30 era algo assim assustador para a gente que estava dentro de casa. Imagina para essas pessoas que suas casas estavam desabando, outras que já estão desabrigadas. O município mais atingido é Tiradentes do Sul, Campo Bom e Três Passos. São os 3 municípios mais atingidos com as fortes chuvas. E a previsão é de mais chuva, né? Pois é. Pelo que se Hoje vê, ela deu uma trégua, Hoje de tarde deu uma trégua em Porto Alegre. Mas, pelo visto, o tempo abre só no fim de semana, até quarta-feira, e volta a chover novamente. Tem um município em especial que está vivendo um drama terrível, que é Montenegro, Montenegro foi atingido pelas chuvas. Aí teve aquele vendaval. Anteontem, Sim, Montenegro foi a... E agora, parou a chuva agora à tarde, os rios, as águas começam a descer. O rio cair ali. E o Montenegro é baixo, a nível do mar, região de desaguador. E aí o rio vai levando? Vai levando e vai enchendo tudo de novo. Que horror. Quer dizer, Montenegro está vivendo um drama muito, muito, muito complicado. A Defesa Civil está com uma atenção redobrada lá. A prefeitura, coitada, não tem o que fazer, porque
O que vai fazer a prefeitura? Com os recursos parcos, falta de dinheiro. Olha, nossa solidariedade a Montenegro e região ali, aquela região do Caí ali, que é muito atingida. E ainda teve esse vendaval, quer dizer, tá faltando só um tsunami e um terremoto. Agora eu queria perguntar para vocês, em Porto Alegre, claro, foi muito forte a chuva, mas se resolvesse as situações dos bueiros da cidade, não resolveria a questão dos alagamentos? Não. É que, na verdade, também a população tem que se conscientizar, né? Porque as pessoas jogam lixo na rua e não estão nem aí. Isso Isso sim. com que os bueiros fiquem entupidos e transbordem. E a situação dos bueiros? Por exemplo, na Érico Veríssimo, tá? Aqui em Porto Alegre, a gente tinha as bombas. Se propagou que as bombas adutoras resolveriam o problema. Se vendeu ilusão, não é verdade. Não tem bomba adutora que resolva uma precipitação pluviométrica como a que a gente teve nos últimos dias. Essas cidades do interior, elas pagam um preço alto pela nossa geografia. A formação geológica nessas regiões é muito complexa. Para você ter uma ideia, tem municípios, é incrível, tem municípios, Mário, que ficam abaixo do nível do mar. Sim. Ou seja, num buraco. Mas eu pergunto do caso de Porto Alegre. O caso de Porto Alegre, lembra daquela discussão sobre o duto Álvaro Chaves? Todo mundo dizia, o duto já vai resolver o problema aqui, resolveu, vai, não sei o quê, custou um caminhão, dinheiro, desabou, refizeram a obra, não resolveu nada. E qual é a solução? Quarto Distrito. Você viu uma capital alagada dessa maneira? Acertório. Você viu o que acontece no Acertório? Acertório, chuvinha de 2 horas, enche tá. Hoje pela manhã tu não chegava, não saía de Porto Alegre, pela Sertório, pela Cairu, tu não saía, não entrava de Porto Alegre. E o DEP tentou ali, fizeram uma obra, botaram bomba, tiraram bomba, encheram de bomba, cheio de bomba, sei lá, não resolveu. Então durma com um barulho desse. Todos os anos se repete. Isso aí, esse é o grave. Reincidente. As grandes cidades são pensadas. Porto Alegre não foi pensada. E as grandes cidades têm uma outra cidade embaixo. Sim. Você sabia que existe visita turística aos túneis de Paris? Sim. Sim, a gente visita. Londres, os túneis de Londres, abaixo do metrô de Londres tem uma cidade. Sim. Amsterdã é tão grande em cima quanto embaixo da terra. Então, assim, essas grandes cidades... Mas aqui embaixo da terra não aparece. Não aparece. Acontece que a Holanda está abaixo do nível do mar, né? Netherlands, que são as terras baixas, os Países Baixos. Por exemplo, Nova York tem túneis gigantescos. Você pode atravessar Nova York e ir sem ver a luz do sol. O próprio São Paulo. São Paulo foi criada uma infraestrutura subterrânea fantástica, aqueles tanques enormes para milhões e milhões de litros. Eu morei no Butantã ali uma época, eu perdi um carro no Butantã um dia, meu carro saiu boiando lá no Butantã. Pois não adianta nada. Não, mas depois eles fizeram essa obra. Tinha uma revendedora da Ford ali, eles perderam uns 300 carros. 300 carros. A água cobriu todos os carros da revendedora, o homem estava desesperado lá, o dono da revenda Ford, ali na Avenida Vital Brasil, onde eu morei muitos anos em São Paulo. Então, são estruturas que são criadas. Essas megalópolis brasileiras, cidades brasileiras, como Porto Alegre, foram crescendo e não tem nenhum planejamento. Sem planejamento, nada. Sem estrutura. Brasília tem planejamento. Mas Brasília foi pensada. Sim. Então... Palmas do Tocantins é outra cidade planejada. Mas São Paulo enche d'água também. É que São Paulo também tem uma característica. Dos 2 rios, né? São Paulo é Pinheiros, por 2 rios. Então, Tietê e Pinheiros, por causa do desaguador. E o mais grave de tudo, isso os cientistas são unânimes em afirmar, é o seguinte: à medida que você vai urbanizando uma cidade, você vai tornando essa cidade impermeável. Você começa a botar asfalto, começa a botar cimento, começa a botar calçada. Progresso. Não chupa a terra. Precisa permeabilidade. A água precisa descer para algum lugar. Se você torna uma cidade impermeável, com calçadas, com asfalto, com calçamento, com obras... Tem que ter por onde se escoe toda essa água. A água não tem para onde ir. Sabe, Vitorino, eu estou tentando achar os municípios, mas tem tantos municípios alagados São que mais tu de 73. mistura tudo, as imagens, eu não consigo, tudo está alagado. 73 cidades. Tudo está alagado. Em situação de emergência. Tudo está alagado. Eu conversei com um meteorologista na semana passada, lá na Rádio Pampa, e ele explicou que nós temos um efeito cíclico aqui. A gente fica sob o Trópico de Capricórnio, né? Na região do Trópico de Capricórnio. É o seu signo, aliás. Paralelo 30, Então, assim, tem uma característica, Magda. Um inverno é frio e seco. O outro inverno é chuvoso e não esfria tanto.
Ele disse, dificilmente nós teremos temperatura abaixo de 0 esse ano em Porto Alegre. Nós teremos chuva. Mas vai cair neve, estão anunciando neve na Serra Gaúcha e Catarinense. Bom, deixa eu aproveitar então, eu pedir licença para vocês. Nesse momento, vamos fazer o serviço de utilidade pública, então, tá? A Defesa Civil Estadual está recebendo doações para os atingidos pelas chuvas. Chuvas essas que, como se disse no início do programa, já causaram três mortes e já tiraram mais de 10 mil pessoas de suas casas no nosso estado. Os itens são repassados na medida em que os moradores comprovam situação de vulnerabilidade social e comprovam que sofreram danos com as chuvas. Conforme o subchefe da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que é o Tenente-Coronel Jarbas Ávila, o estoque de agasalhos e de calçados é razoável, mas há outros itens que também são necessários. O estoque de alimentos não perecíveis, por exemplo, está abaixo do nível crítico. Portanto, eles estão precisando muito e quem puder, por favor, que doe arroz, feijão, massa, leite e azeite, que são alimentos que podem ser consumidos nos abrigos. Então, eu vou repetir. Arroz, feijão, massa, leite e azeite. Esses são efetivamente os produtos que realmente são assim os fundamentais. Cada município tem o seu modelo de central, então quem quiser ajudar pode ligar para o número 199, daqui a pouco a gente coloca aí no ar e vamos repetir mais vezes, e se informar sobre qual o local da doação que está mais próximo de você, tá? Aqui em Porto Alegre, a Central de Doações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul fica na Avenida Borges de Medeiros, no número 1501, Borges de Medeiros, 1501, no bairro Praia de Belas. E o telefone é 199. Daqui a pouco a gente repete, daqui a pouco a gente coloca aí no vídeo. Dona Magda, pois não, eu gostaria de fazer uma homenagem a uma pessoa que está nos vendo agora e que acreditou nesse programa, que é o Otávio Gadré, que está de aniversário hoje. Vamos homenagear no chat. Parabéns pra você. Ele é sexy. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, doutor Gadré. Ele é sexagenário. Sexagenário? Ele é sexy. Ele é sexy. Olha a intimidade. Seu Tavinho. Não é seu Tavinho, é doutor Otávio Gadré. Não, a doutora Sandra não gosta de... Mas não é uma ofensa. Não é assim, querida. Não é, tu não conhece a doutora Sandra. Doutor Otávio, parabéns, feliz aniversário, acreditou no nosso programa. Aliás, ele inventou, ele é o criador. Ele que criou essa bagunça. Ele é o criador. É, isso aí. Parabéns, feliz aniversário, extensivo a toda a sua família. Chicão Tofani, tem uma resposta aí para o teu pedido com relação à segurança. Que camisa, hein? Chicão, Cara do Gustavo Torino. Que beca, hein, Chicão? Que beca é ótimo. Tá. Mas, Magda, ontem eu tive um privilégio na madrugada de assistir no Anuarte 1, um filme que eu vou recomendar para todos aqueles que curtiram a cultura underground que eu era e partiu para a cultura pop que eu sou hoje. Pô, cultura pop não tem nada a ver com música, cultura pop é o estilo de você. Isso aí vai bem pro Marlon. O Marlon é apaixonado por esse filme. Esse filme é um dos maiores filmes da história do cinema. O Último Tango de Paris, com Maria Schneider e Marlon Brando. A cena antológica da manteiga que houve, na realidade, Bernardo Bertolucci pediu para Marlon Brando fazer um estupro para ser mais real o filme com a Maria Schneider. Foi para a história do cinema. E o Mário me falou uma coisa que ela processou Bernardo Bertolucci e não aceitou o perdão dele. Ele quis visitar ela no leito, que ela estava doente antes de morrer. É verdade. O filme sensacional. A morte de Marlon Brando no final. O filme vale a pena. Como o outro de Bernardo Bertolucci, O Último Imperador. A história de Puyo, que era o último imperador chinês, que ele foi atropelado pela Revolução de Mao Tse-tung, e ele era da dinastia Ming, um império que existiu há 2000 anos, o império mais antigo do planeta. E ele terminou, sabe como, Puyo? O filme é genial. Ele terminou como jardineiro da Cidade Proibida, onde ele reinou, mano, a família dele durante 2000 anos. E esse Bertolucci mostra muito no filme. Agora, Chicão, que
estatura e estrutura artística que tinha o Marlon Brando. Marlon Brando coisa é espetacular. Ele mudou uma geração. Eu sabia que aquele filme foi proibido no Brasil? Eu consegui ver aquele filme só depois, o Vitorino sabe, a ditadura proibiu. O Último Tango em Paris? Foi o primeiro filme com cena de sexo explícito e nudez ao vivo. Sabe? Chicão Tofani, mas o que eu queria te dizer era uma coisa diferente. Tu estavas preocupado estás preocupado com a segurança, né? Então eu quero te convidar e convidar todos os nossos telespectadores, que aqui nós recebemos a informação. Amanhã, tá? Será instalada, amanhã, dia 9, às 9 horas e 30 minutos, no plenário Ana Terra, da Câmara Municipal de Porto Alegre, será instalada a Frente Parlamentar da Segurança Pública Municipal, FRESEG, tá? Quem está propondo? A vereadora comandante Nádia. A ideia a intenção da frente é fazer Porto Alegre também assumir a parte que lhe cabe na questão da segurança e, portanto, fazer com que as demandas dos porto-alegrenses sejam resolvidas. Ou então, a Câmara passará a discutir os problemas da segurança e, através dos vereadores e das entidades que ali se reunirão, e todos serão bem recebidos. E ela tu sabe quem é ela, né? Sei. Ela foi a mulher que inventou a Patrulha Maria da Penha. Ela foi a única mulher até hoje a comandar uma corporação inteira, e ela só se afastou agora do comando da Brigada Militar porque ela se candidatou e porque por idade, ela é oficial da Brigada Militar, tá? E agora a Câmara de Vereadores tem uma voz da segurança. O Rafão está nessa comissão também, ou não? É só ele entrar, ele é delegado, ele deverá entrar. O Rafão é delegado? Delegado? E eu acho que o Vitorino tem razão numa proposta tua, armar a polícia municipal. Sim. A Guarda Municipal. A Guarda Municipal A Guarda Municipal. Que ontem deu um tiroteio muito grande no centro de Sapucaia. A Carla tem as informações sobre a Guarda Municipal. A Guarda Municipal já é armada. A Guarda Municipal de Porto Alegre já é armada. Não na sua total. Sim, mas aí parece que a Guarda não é armada falando desse jeito. É 10 ou 15%. Sim, tá, deixa a Carla explicar. Exatamente. Para não dar informação errada. Concordo que porque quando a gente fala para a Guarda Municipal ser armada, parece que ela ainda não é, não. A Guarda Municipal é armada, é claro. Os outros agentes precisam ser treinados, qualificados para ter uma arma na mão. Mas isso aí que tu falou, cara, e que a Magda falou, é extremamente importante, que a vereadora Nádia está tomando essa iniciativa, porque já estão se falando em Porto Alegre, em alguns bairros, de milícia, sabia? Milícia proteger as casas. Mas eu falei, já está começando isso. Chega lá, dá cada um dá X por mês e é criada uma milícia de ex-policiais. Não, e vamos ex e atuais. Sejamos honestos e realistas. A vereadora comandante Nádia, ela está nisto, ela entrou na política porque foi exatamente essa fatia da sociedade, sabe, da segurança, que sentiu necessidade de fazer alguma coisa pela segurança do município e do estado. E eles então se uniram e escolheram entre eles uma pessoa que tivesse um perfil, entendeu? Não botaram qualquer pessoa para... E ela tem essa missão dentro da política, tratar da segurança. E ela foi eleita, é a primeira inclusão dela, a primeira participação dela na política, e ela foi... E ela tem um perfil pragmático, experiente, e ela conhece sim, todos esses membros. Ela é uma mulher hoje de 49 anos, que entrou aos 20 anos para a Brigada Militar, fez toda a sua carreira lá dentro e tem um histórico perfeito, entendeu? E eu acho que vai dar um resultado legal, porque ela tem... Ela é do PMDB.
E sabe, Vitorino, eu acho que vai dar legal esse resultado, porque ela é uma pessoa que sempre me pareceu uma pessoa comprometida com o trabalho dela e com o perfil dela, sabe? E eu acho que a cidade precisa disso aí. Voltando à Guarda Municipal, o que eu acho importante? Porque uma vez já armada a Guarda Municipal, já se passou por uma grande polêmica que foi armar a Guarda Municipal. Porque isso aconteceu há mais ou menos uns 5 anos, acredito eu. E as pessoas no início, mas vamos armar a Guarda Municipal? Não vamos armar. Então tinha aqueles prós e isso é um absurdo. Então, assim, essa parte já aconteceu. Então, eu acho que agora, treinar esses agentes é uma parte mais fácil, né? Sim, sem dúvida. Agora, Carla, o Mário Vitorino, principalmente o Vitorino que morou nos Estados Unidos, pode ser fiel do que eu vou falar aqui, que pode soar com uma besteira. Deveriam armar os azulzinhos. Porque nos Estados Unidos, o guarda de trânsito é armado. Não é armado, Vitorino? Não, é uma coisa só, né? Exatamente. Tem polícia civil, polícia militar. Mas antes não, eram os brigadeiros que cuidavam do trânsito. Eles eram armados, claro. Mas não, porque eu prefiro... Aqui tem uma dicotomia impressionante. Eu prefiro um cara que tenha uma... O cara que vai me multar, o mesmo cara que tem um talãozinho de multa para me multar, tem um revólver na cintura para me defender. Tá certo. Exatamente. Né? Então... Agora, essa jaqueta de pelica com bolso de piton. Eu ganhei de uma amiga minha, a Alice Prati, que ela é uma estilista aí, sabe? Tá chique. Tá chique. Tá chique, Chicão Tampani. Não veio ontem, né? Tava doente. Por que mudaram isso da Brigada Militar, hein? Pelica com... O quê? Bolso de piton. Piton, o piton é a cobra mais sofisticada do planeta. Piton a cobra. Eu tá na Indonésia. Tu achou que era outra cobra? Isso. Não, era piton, ficou meio assim. E os professores de Deus hoje, hein? Os professores de Deus, os ministros. O Herman Benjamin falou a tarde inteira. Herman Benjamin deu um banho de direito. Mas falou demais. Colocou, não, ele não falou demais. Ele não é muito bom na oratória, né? Ele é meio chato, né? Não que, o que ele fala tem conteúdo, é ótimo, maravilhoso, mas... Foi atacado pelo Gilmar, aquilo foi... Atacado pelo Napoleão. Exatamente. E não era o Bonaparte. E olha, ele deu um banho tanto no Gilmar quanto no Napoleão. Eu acho ele é técnico. E é um jurista sério, um jurista comprometido. A apresentação, o relatório dele se ateve a fatos, olha para a cidadania, olhou para a cidadania. E vai votar a favor da cassação? Sim, vai. Mas o não passa tá isso, evidente. não passa. Agora a Magda foi lamentável. Agora eu quero mudar o placar, viu? Eu falei 5-2, vai ser 4-3. 4-3, Magda, exatamente. foi lamentável o comentário da dupla, o Júnior da dupla, Sandy Júnior, em todo o Brasil, queimando o Bolsonaro. Dizendo o Júnior? Dizendo que o Bolsonaro não seria o nosso presidente ideal. Eu acho que Para o Júnior, quem é o presidente ideal? Para ele também, né? Ele não tem problema, né? De segurança. Ele Homem de ferro. Aí, papai milionário. Quem é o Júnior? É casado com a Sandy. Não, é casado com a irmão da Sandy. Irmão da Sandy. Eu acho tão parecido. É filho do Chororó. Tá, não vamos desmerecer, não tem nada a ver, mas... Não tem nada a ver. Mas esses artistas... É muito esquerdol. Muito esquerdol. Essa rapaziada aí... Tá, mas qual foi o Ele fez um comentário que ele disse que não aceitava o Bolsonaro como presidente do país, porque o Bolsonaro é um cara que não tem uma experiência de gestão e é um cara que... Aí vem toda aquela história de preconceituoso, blá. Ok, ele sugere quem? Ele não disse nada, só disse isso. Sim, tá bom. O que tu achou do Barquezão hoje, Gari? Mas o mundo achei uma péssima ideia. Desculpa. Ele não está nem um pouco preocupado com a minha opinião, mas acho que ele não aparece, e quando aparece, copia o Dória. Vai dar uma de Dória agora. Foi mal. Na minha opinião, foi mal. Umas 3 horas a página dele no Facebook no ar por causa desse comentário, que o mundo caiu na cabeça. Caiu em cima dele, o Brasil todo, isso aí. De quem? O Júnior, esse... Queimou o Bolsonaro. Mas assim as pessoas se lembraram que ele existe, né? E aí... Ele faz alguma coisa. Muito lá por umas 3 horas. Ele faz alguma coisa. Aliás, vocês falaram em preconceito, por conta do julgamento no TSE, um julgamento hoje no STF passou despercebido.
E é bastante polêmico. Acho que não passou despercebido, não. Porque o STF, Joaquim Barbosa? O STF aprovou. Não foi, na manifestação do ministro Barroso, que foi infeliz. Por aí. Chamou o Joaquim Barbosa de negro de primeira classe. Que é isso? Depois chorou e pediu perdão. Chorou e pediu perdão. Chorou e pediu perdão. O que aconteceu ontem? Eu acho até que adianta. Tu acha? Eu acho que sim. Claro, ele pisou na bola. Ele pediu desculpas hoje. Ele pediu desculpas hoje. Ele disse que foi... O que aconteceu ontem? Tem que explicar, exatamente nem ontem, todo mundo assiste. Teve uma cerimônia que incluiu o retrato do Joaquim Barbosa na galeria dos ex-presidentes do STF. E na homenagem, o ministro Barroso foi muito infeliz e se referiu ao ministro Joaquim Barbosa como negro de primeira linha. Hoje, no julgamento no STF que o Vitorino vai falar, que fala sobre cotas de negros, ele pediu desculpas, disse que tinha sido indicado para ele não falar, porque daí dá mais visibilidade ainda, né? Sim, a respeito do caso, reforça, as pessoas iam voltar a falar sobre o assunto. Ele disse que não, que achava melhor falar, pedir desculpas, porque ele mesmo, que sempre lutou contra o racismo, alguma atitude racista e tal, acha que não falou certo, que não conseguiu se comunicar, não conseguiu falar exatamente o que ele queria falar, que muitas vezes acontece, né, gente? Infeliz, as pessoas, às vezes não há brancos. Exatamente. E ele disse o seguinte, não há brancos ou negros de primeira linha, porque as pessoas são todas iguais em dignidade e direitos, sendo merecedoras do mesmo respeito e consideração. Eu, portanto, gostaria de pedir desculpas às pessoas a quem possa ter ofendido ou magoado com essa frase infeliz. Gostaria de pedir desculpas, sobretudo, se involuntária e inconscientemente tiver reforçado um estereótipo racista que passei a vida tentando combater e derrotar. Em voz embargada. Se emocionou. Então, assim, é que nem a gente estava falando ontem, né? Não adianta também crucificar a pessoa, né? Claro. Quantas vezes o Vitorino fala e se arrepende? Muitas. De mim. Nunca. Disso. Eu sou crucificado. Nunca, viu? Nunca. Né, o pequeno polegar? Eu falo e repito. Nunca te arrependeu de nada? Tu não te arrepende? Nada. Deixa agora quando a chefe chegar, tu vai ver. O Joaquim Barbosa é candidato a vice, hein, na chapa da Marina. Não, a vice não. Ele a vice ele não vai. Cabeça de chapa. Ele já admitiu a possibilidade, coitado, mas já está defendendo a eleição direta. Joaquim Barbosa, aquela história dele do mensalão que entusiasmou todo mundo, o homem que vai defender a lei, já meteu os pés pelas mãos, já defendeu o Lula, já disse que o impeachment foi ilegal. Fala assim do Meretíssimo. Não fala assim do Meretíssimo. Já perdeu o teu voto. Já perdeu o meu voto. Ele nem vai dormir hoje, ele vai dormir com os pezinhos pra fora da cama. Mas não é só o meu, não. Ele falou besteira. Depois que ele saiu lá da presidência, todo mundo... eu gostei dele. Eu fiquei apaixonada por ele quando ele veio ali a Porto Alegre. Calçou as sandálias da humildade. Não, ele não sabe o que é isso. Eu queria finalmente dar uma notícia sobre o julgamento do STF. Por favor, por gentileza. O julgamento do STF hoje considerou constitucional um dispositivo federal que determina 20% de cotas para negros em concursos no Serviço Público Federal. O que eu vou dizer é polêmica. Não adianta mandar cartinha. Não fica coagindo o telespectador. O senhor pode mandar o que o senhor quiser. Vou ler. Pode mandar. Não, manda pra cá, pra Magna, mas não vai fazer queixinha pra direção. Vai fazer queixinha sim. Vai fazer reunião, eu vou com ele. Isso é chinelagem. Exatamente. Vou dizer aqui. Eu sou favorável a cotas sociais para pobre. Pobre precisa ser privilegiado em concursos públicos, nas universidades públicas. Pobres. A separação racial é racismo. Concordo com o relator. Também concordo, Vitorino. A Constituição brasileira diz que todos são iguais perante a lei. Verdade. Ponto. É que nós lutamos o próprio STF, mais uma vez, rasga a Constituição e está criando um dispositivo racista
inconstitucional e o que é pior, foi aprovado, acho que por unanimidade. E como é que eles aprovam uma coisa que é Mas inconstitucional? desde quando o STF defende a Constituição? Só lá na Constituição que diz que o STF vai defender a Vitorino, por Constituição. que tu não vai lá, Gustavo? Eu não vou lá no STF. Eu acho que tu tem que ir lá, Gustavo. E o nosso nome... Imagina a sessão. Gustavo Vitorino, não Eu ia parar vai nunca, César. Presta atenção. O cara ia largar o carro do STF. Presta atenção. Eu vou contar um segredo pra vocês. Só o Mas não Gustavo... precisa apontar esse dedo. Eu tenho uma raiva. Olha só. Baixa o dedo. Mesmo para enfrentar o Gilmar Mendes. Imagina, ele queria te interromper, tu ia passar por cima dele. Passou todo o papel. Eu bato boca Ia patrolar eu vi ele. qual é o saber jurídico do Gilmar Mendes. Qual é o saber jurídico do Aliás, falando nisso, Gilmar... Posso? Tu já acabou? Não, ele não só queria dizer assim, acabar e não só acaba ele nunca. eu queria só fazer uma revelação. Bom, também. Ai, só olha, Já uma semana teve de gente. revelações. É Já teve imperdível gente- a revelação. Já teve gente que a minha produção na rádio procurou para conversar comigo no ar e disse, não, para esse rapaz eu não dou entrevista. Olha aí, botando tempo. Gente Eu grave. quero saber o seguinte. Botando eu medo. vou lá no dia do teu Humildade tribunal dele, lá esse rapaz. da OAB pra ver se tem toda essa macheza lá. Sim. Quero só ver se lá tu te comporta assim. Não, mas o meu comportamento lá é rigorosamente dentro da lei. Eu acho que Eu quero só quem ver. julga tem que julgar sempre dentro Quero da lei. só ver Uma se coisa, lá... uma coisa eu garanto para você. Eu Eu tá com os graúdos lá, eu se faço- tu tem toda essa macheza. Não, já teve gente que quis dar carteiraço lá. Não funciona. É? O tribunal da OAB. Então o teu carteiraço lá não funciona Agora, também. porque lá na OAB todo mundo é advogado, todo mundo é advogado. Todo mundo tem carteira. Todo mundo tem carteira, então não tem carteiraço. Então lá tu é Não pinto tem também. carteiraço. Magda. E outra coisa, digo mais. Se tiver que bater meu boca Deus. com esses caras, eu bato boca mesmo. Porque lá no tribunal da OAB se cumpre a lei. Coisa que não é feita nos tribunais superiores brasileiros. E hoje foi uma demonstração disso. Ignoraram o primeiro dispositivo da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Não são iguais. Cara, tem que ver com isso. Chegou Eu a Agora eu vou falar do outro julgamento Carnegão no tomou TSE, que a respeito do Gilmar Mendes. Quando o PSDB entrou com o pedido para caçar a chapa Dilma Temer, em fevereiro, e eu já falei sobre isso ontem, a ministra não queria aceitar, queria acabar com o processo, dizendo que era muito amplo, teve um agravo que foi julgado pelo próprio Gilmar Mendes. Nessa época, o que ele disse? Que sim, os delatores deveriam ser ouvidos, que o relator deveria ouvir os delatores da Odebrecht. Por que agora ele mudou de ideia, hein? Ele julgou exatamente o contrário e agora ele tem uma posição completamente diferente da mesma posição. Isso indica, posição dele. São os interesses. Isso indica exatamente o nível de qualidade do julgador. Da falta de qualidade. Com ele, Ademar Gonzaga, Napoleão e Tarciso. Esse será o placar. Agora, o 4, A3, A3, Rosa é. Weber, Barroso A Rosa e que me surpreendeu. Eu tinha e o voto dela o como relator. contrário. Eu tinha o voto da ministra Rosa Weber como contrário. Pois e é. ela, Mas o próprio... eu apostava em 5-2, vai ser 4-3. Agora, me decepcionou Bom, o Napoleão, esse foi posto lá para isso. O né? Napoleão, eu Exatamente. gostei da É o cabelinho, cabeleira é o do cabelinho, O Napoleão mais Cabelo parece o branco Rei aqui. Leão do que o Napoleão. O cabelo Napoleão podia se chamar Rei Leão, porque ele tem Tá aí, uma vem cá. cabeleira. E o Edmar, que aí os dois advogados. E daí o E o relator Admar? disse, né, o Caixa 1, se a gente for analisar só Caixa 1, não precisa existir o TSE. Agora, Tá, e o sinceramente, Edmar que disse que ele acha normal os políticos não saberem quando entra dinheiro na conta deles, porque ele também não confere a conta dele, não sabe o que ele sinceramente, recebe. Quem que diz isso? O Ademar. Que coisinha. Admar. Admar, sei Eu lá. só quero dizer uma Que coisinha para coisinha, vocês. Deixa o Mário Que incrível, Barcelos falar, que até agora ele não conseguiu Ele falar. ganha 1 milhão, ele não sabe que tem na conta dele. Bom, isso Não o outro vê? viajou no avião lá, não sabia que era. Esse avião Não, aí com diz que tem o uma milhão parte que que ele as ganha, flores Carla. não foram do Temer. Não foi o Temer que mandou flores para Marcela. A Marcela, quando chegou no avião, tinham flores para ela. Diz que deu até um ciúminho. Mas, Carla, Um admirador Carla, secreto. esse 1 milhão Mas foi Jonas não compra o elogio de uma das mulheres mais lindas da cidade, a Marjorie, que diz que eu sou muito boa pinta, que eu sou muito estiloso, Deve ser pareço Marjorie. um ator americano, ao contrário do Vitorino, que tem um estilo vendedor de enciclopédia britânica. Eu e o Vitorino, Eros e Thanatos, Tu o tem, que belo e assumir, o feio. tu tem que assumir um estilo The Rock agora. Não, é muito forte pra mim. Ah, mas tu é Eu arriscado. acordo muito tarde.
Tu acorda... Porque a noite é muito longa pra mim. Eu me inspiro no Vitorino, fico lendo gostaria de- os Ele é áudios vampiro. do processo. Vampiro. Dorme de dia e fica acordado à noite. Como é que o povo brasileiro vai respeitar a Suprema Corte? Quando o próprio ministro Herman Benjamin disse hoje em alto e bom som o seguinte: o juiz, antes de tudo, precisa ser um juiz, olhando para o Gilmar. E o Gilmar tá cheio ele tá com problema na pele, que ele tá seu cheio Gilmar, de catapora. Não, ele tá fazendo um tratamento de pele, ele tá peeling queimando, Tá descascando. ele tá queimando manchinhas, ele tá se escamando. embelezando. Quando é que o povo brasileiro vai respeitar? Ninguém mais respeita nada, porque é tudo um conjunto de interesses de cada um desses personagens que tomaram conta do Brasil. Hoje, o ministro, o Cistral, etc., o juiz, não sei o quê, eles são mais importantes que todo mundo, porque só dá eles na televisão, só eles aparecem na televisão. O Herman Benjamin falou quantas horas hoje? 5 ou 6 horas? Mas o Herman Te Benjamin ganhou, meu amigo, te ganhou. Não, ganhou daquele Vitorino. menino ali, ó. Eu não. Ganhou de... Como é porque tu apelida ele mas é de tu que pequeno fica na rádio polegar? Não, é porque Não é mais, agora é ele um se libertou. colega Sério. amigo dele que estudou com ele, me encontrou na rua e disse assim: manda um abraço pro pequeno polegar. Ai, parou! E eu Não comece com essa história, estupefato. nós estamos falando sério, não dá bola. Eu tá? fiquei estupefato e perguntando quem Deus é dá bola, o não dá bola, pequeno não dá bola. polegar. Aí ele disse o seguinte: aquele cidadão, o Vitorino, nós jogamos bola junto Mário e tal. Barcelos, isso não combina com o senhor. Não, mas não é, mas é Homem verdade. elegante, Mas de não é. terno, de Imagina a hora categoria. que pega o Parou, pequeno olha polegar. aqui, ó. Aí ele perguntou... Um portador de gato de... O portador de um gato de armazém. Parou. Aí tu Parou, perguntou pra ele, mas parou. quem é o pequeno polegar? Aí ele disse pra ti que é o Zé Colmeia. Mas por Olha que aqui, pequeno ó. polegar? Vamos voltar ao assunto da declaração do Que é Júnior. Gugu grande? Parou. Sim, A tia senhora. disse que é pra parar. A tia, respeita a tia. Parar. Tá bom. Olha aqui, ó, o nosso armazém. telespectador Márcio Lazar diz o seguinte: aproveitando que o Chicão falou sobre as declarações do Júnior, esse não só se referiu como sendo uma pessoa despreparada, como também o comparou, ou seja, o Bolsonaro, com Hitler. E ao que a deputada Benedita disse no Congresso do PT? Gente nojenta e hipócrita. Cala a boca, Júnior. Antônio Fagundes. João Batista Barreto diz o seguinte: boa noite, Magda Beatriz. Não foi só o Júnior que falou do Bolsonaro. Antônio Fagundes também chamou o Bolsonaro de sujeitinho atrasado e intragável, que jamais votaria num boçal desses. João Batista. Foi Antônio Fagundes, aliás, tem uma fama dele ser um intragável. Ele é intragável. Deu dinheiro pro PT pra fazer o show dele. E quanto mais eles batem no Bolsonaro... Bolsonaro. Mas cresce, é que nem bolo. É que nem bolo. Rapaz, o Bolsonaro não pode descer em aeroporto nenhum para Ele é o um aeroporto. ídolo, principalmente dos jovens. Não, ele é ídolo, ele é ídolo. Agora eu lanço o desafio aqui. Manda o Bolsonaro atravessar a Rua da Praia e manda o Lula atravessar a Rua da Praia. Quem é que chega inteiro? Vai ser apedrejado. Você vai ver quem é que ganha a próxima eleição. Tá Quem? bem. Quem? Manda fazer isso em Curitiba. Vamos deixar fazer. Espera. Manda fazer isso em Curitiba, em Salvador, em Recife, em Fortaleza. A respeito do racismo, tratado agora há pouco pelo Gustavo Vitorino, Eduardo Vasconcelos diz o seguinte: esse novo e-mail entra cada mensagem, tá me deixando louca. Dona Magda, esse racismo está intrínseco nas pessoas, tá? E o Leôncio, não é o Leôncio, quem é? O Bruno Lima, quando fala de cotas, ele diz o seguinte: se refletirmos um pouco, concluímos que o sistema de cotas raciais é a forma mais estúpida de preconceito. Somos todos iguais, as cotas dão a ideia de que existe diferença. Adoro o programa. Sobre armar a guarda municipal. Olá, bancada maravilhosa e elegante hoje. Mas pegando o gancho no assunto de armar a guarda municipal e azuizinhos, seria a maior besteira a ser feita. Porque a falta de humildade, o despreparo é tanto que seria perigoso fazer isso. Jogo isso porque trabalho em toda a região metropolitana e já vi cada abuso de autoridade. Abraços, André isso é de meio Estevam. perigoso. Isso é verdade, tanto tem é que se razão. falou aqui. A pessoa razão. tem que ter Mas aí o teria perfil, tem que ser preparada. Mas não pode botar teria que ter uma qualquer um. preparação, Foi o né? que se falou. Não é dar uma arma em um sentido. Não, é Não, de muito, jeito é nenhum. muito complicado, muito complicado. Olha aqui no WhatsApp, as manchinhas no rosto do ministro Gilmar Mendes
É por causa dos cupins. Eu gostei. Anderson Eu Pires, gostei. Essa eu gostei. Anderson, A cara de pau. Sobre cota social. Cota social, sim. Cota para negros, amarelos, índios, nem pensar. Meu pai era humilde funcionário da construção civil. Nunca pude estudar em escola particular. Sou negra com orgulho. Estudei em bibliotecas, polígrafos emprestados e me esforcei muito. Abdiquei de festinhas e outras coisas e passei em medicina na Universidade Federal há 30 anos atrás. parabéns. Tô arrepiada. Não precisei de cota alguma. Ana Paula, menino Deus. Parabéns. Eu acho, Vitorino, que tu deu uma bola dentro. É uma forma de humilhação. Esse exemplo dessa senhora, dessa médica, É uma forma de humilhação. é um negócio evidente. Você não pode esconder uma carência que tem cunho social e não racial atrás de uma lei absolutamente desfocada. Uma lei absolutamente fora da E foi por realidade. unanimidade a Gilberto votação. Weber E diz o o que é que... pior, repercute, Marcos, só mais uma frase, repercute contra os próprios negros, porque amanhã ou depois chega um médico negro, só fez a faculdade na URGS, cotista. Isso é o próprio racismo. Entendeu? Quer dizer, imagina essa senhora que é médica, negra, que estudou, que se dedicou, que se rasgou. O próprio Joaquim Barbosa. Para passar em Humilde. medicina na Universidade Exatamente. Federal, tem que suar sangue. Muito. Imagina. Sem estudar em escola particular. Essa senhora daqui a pouco passa a ser vista com preconceito porque se criou uma lei como essa. Verdade. Então, assim, nós temos que privilegiar as pessoas pobres, carentes, não importa a cor. Pobres, Tem uma pessoa que carentes. trabalha comigo que diz assim que ser branco, pobre no Brasil é a pior coisa do mundo. Porque não tem benefício nenhum ser branco e pobre. Discriminação social total e absoluta. Total e absoluta, porque não tem cota, é mais difícil ainda de entrar e, enfim, na universidade. Se você não tem dinheiro, você é discriminado em qualquer lugar. Se você tem dinheiro, não interessa a cor. Você tem o Pelé, todo mundo, cansei de ver o pessoal beijando a mão do Pelé. Pelé. Ah, para. Então o dinheiro é que faz essa diferença. Não é, não. Discriminação o Chicão social. é pelado e faz sucesso. Eu sou bonito, Mas o Chicão é uma personalidade. O Chicão é uma A mulher personalidade. chega, posso sair contigo amanhã, querido, te busca em casa. Vou chovendo, faço qualquer negócio. Pago a pego o carro. conta. Tudo. Não aceito. Tá grandão, hein? Não, sempre fui, querido. Ele que é pequenininho. O polegar. O polegar. Aí começaram os mimimi. Ai, o parabéns pro patrão, foi maravilhoso, mas dizer que a doutora, a esposa não gosta, foi demais. Começaram os mimimi. Deu, gente. Ai, não... Ai, vou te contar. Não dá pra brincar. Não dá pra brincar mais. Tá de mau humor. Desculpa. Ô, Magda, eu quero mandar... Continua com a gente, que logo dá uma relaxada. Continua assistindo o programa que vai ficar de bom humor, tá? Eu quero mandar um abraço aqui para duas pessoas especiais, a dona Nete e a dona Zoraide, que deixaram mensagens extremamente carinhosas no Instagram da Carla. @Carla Krieger. Ele tem que copiar porque ele não tem Instagram, então ele... Eu não sei como é que Isso é funciona esse boa. negócio. É bem legal, vocês deveriam entrar. As O pessoas... Instagram é difícil a comunicação. Eu acho que o Facebook é melhor. Não. É bem não prático. E é universal. O Facebook é mais regional. Mas eu sou um fenômeno regional. Eu só vou até o Bombituba, depois... Parabéns. Onde de casa, o sinal da Pampa, eu caio junto. Em Sombrio, ninguém te conhece Ninguém mais. conhece mais. Lá a Pampa não pega. Queria mandar um abraço, então, à dona Nete e à dona Zoraide, pela gentileza, as palavras carinhosas. Muito obrigado por estarem com a gente. Aproveitando o beijo do Vitorino, a gente falou antes do aniversário do nosso Todo-Poderoso, né? Quero mandar um beijo para uma ex-colega nossa e amiga nossa, da Cris, Roberta Gabardo, que está de aniversário hoje. Que trabalhou na empresa, Trabalhou aqui excelente jornalista, muito boa jornalista. Também tá de Maravilhosa. nível. Beijo pra Roberta, tá lá em Parabéns. Lajeado com as crias, com o maridão. Beijo, Rô. Lindos. Parabéns, beijo. 3 filhos. Quem mais faz aniversário Dois? hoje, Marne? Já Ó, vamos lá, né? na linha dos aniversários. O Ela tá Santiago esses dias Bernabéu. Mas tá no caminho, Carla. O Pro terceiro. Santiago Bernabéu, que empresta o seu nome, foi futebolista e presidente do Real Madrid durante muitos anos, é uma grande personalidade e empresta o seu nome ao estádio do clube. O Robert Preston, que foi um ator americano, fez muito sucesso, tinha uma voz muito bonita. Suharto, general e ditador indonésio, este que autorizou a invasão
região do Timor-Leste, sufocando e matando milhares e milhares de pessoas. Nancy Sinatra, a filha do Frank Sinatra, hoje completa 67 anos de idade. O padre Zezinho completa 66 anos. Vocês conhecem o padre Zezinho? Sim. Sucesso, né? A Sônia Braga está completando hoje 67 anos também. A Sônia Braga, 67 e tá maravilhosa. A Bonnie Tyler completando 66 anos de idade. A Bonnie Tyler completando todos esses aniversários. Da música que fez muito sucesso. It's a Harish, né? Isso. O Seu Jorge está completando 47 anos. Esse é um fenômeno. 47? 47. Achei que era nasceu em mais. 70, 47 Né? anos. Este é Chris Bart, um fenômeno. Ele tem a ginga, ele tem o tipo, ele é o autêntico carioca, aquele malandro e bom ator e aquela coisa toda. Ele é fantástico. Eu amo o Seu Jorge. Ele surgiu na banda Farofa Carioca. Ele era o cantor da banda Farofa Carioca, que fazia muito sucesso nas noites do Rio de Janeiro. Ele era o dono da banda. Aí ele foi para a carreira solo. Você sabia que ele chegou a fazer um teste em Hollywood para fazer um filme sobre o Jimi Hendrix? Porque ele é músico, Seria toca, um bom. Ele é muito Só que instrumentista. ele não acabou, sabe por que ele Não fala inglês. Não, porque ele não é canhoto. Olha que doido. O Jimi Hendrix era canhoto. Ele é músico, instrumentista e um baita ator. Eu sei, já vi filmes com ele. Né? Cidade de Deus. Mas muitos artistas já aprenderam a tocar. Tropa de E Elite. finalizando o jogador brasileiro de futsal, o Falcão, que hoje completa 40 anos de idade. São esses, além do comandante em chefe, os aniversariantes de hoje. Otávio Dumigadre. E fazendo 4 anos hoje de existência nesse Brasil que realmente não dá incentivo nenhum para o empreendedor, o A Mamãe, que é onde eu faço meus cabelos, completa 4 anos. Quero mandar um beijo para a Marina e para a Paula. E com algumas franquias. Então é um negócio que já tem 4 anos e ainda expandiu os horizontes. Está resistindo às intempéries e aos desmandos deste país. Não, só para dizer o seguinte, o cidadão que tem uma empresa ou diversas empresas no Brasil hoje e que consegue sobreviver, consegue pagar essa carga monstruosa de impostos, é um herói. É um herói. É um herói, porque não tem como resistir com uma empresa no Brasil com esses impostos, com essa carga, com as ações trabalhistas que pipocam por este ou por aquele motivo, com razão ou sem razão. A Justiça do Trabalho, as ações, não a Justiça do Trabalho, mas as ações ajuizadas no trabalho, são as que mais destroem empresas, porque é uma indústria essa coisa. Me desculpe dizer isso, mas é uma indústria, Vitorino. Mas é verdade. É verdade. A Justiça do Trabalho está reclamando que está sempre sob ataque, mas o que esses caras andam fazendo aí? Tem sentenças assim que você não acredita. Você não acredita. Eu já tive cada sentença lá que cai de doer. Você fica tentando que não tem a litigância de má fé na Justiça do Trabalho. Às vezes não isso dão. aí, pelo amor de Deus. Teve um juiz dia desse que multou um autor. Que a coisa era tão escancarada, era tão constrangedora que o juiz... Litigância de má fé? Mas tem que multar, gente. O que é isso? O juiz perdeu a paciência e aplicou uma multa no cidadão por ter processado a empresa. É um negócio bobo, assim. Para o reclamante. Mas, assim, é uma exceção da super exceção. Porque hoje virou chutometria, né? O sujeito sai da empresa, vou arrumar algum. Arruma um advogado e vou arrumar algum na empresa. A empresa vai lá, tem que fazer um acordo, às vezes dá um dinheirinho pro cara para não se incomodar. A Nica, que é da Vila Jardim, mandou um e-mail e tomara que vocês possam ler. Vamos ler. Vi uma entrevista do Mr. Catra, que fechou com o que sempre pensei e digo. O branco não é responsável pela escravidão, pelo contrário. O branco salvou o negro da escravidão. O negro escravizou o negro e vendeu aos brancos. É verdade. Tomara que vocês possam ler. Nica da Vila Jardim. É verdade. Tá lido, Nica. Quem lê a história dos africanos, os milhões que vieram da África, eu só estou falando do exemplo que é o Brasil, o nosso Brasil, que é a maior vergonha desse país. São duas grandes vergonhas. A primeira vergonha foi a escravidão e a segunda a Guerra do Paraguai. É só ler e ver os próprios companheiros das tribos lá em Angola, Moçambique, aquela região, Guiné-Bissau, etc., que colocavam as famílias e a metade morria dentro do navio. Foi uma coisa terrível. E eram os negros que vendiam para os outros negros, que depois vendiam para os brancos naqueles leilões que eles faziam, né? Mostravam os dentes, mostravam a mão, sabe? É um troço tão nojento falar isso que eu, sinceramente,
Não gosto de falar. Que engraçado, Aquele né? filme 12 anos de escravidão, que eu já comentei aqui, foi uma mostra que é americano. Né? Aliás, a África, que é tida por historiadores, por cientistas, como o verdadeiro berço da humanidade. Com certeza, onde a vida começou. O verdadeiro berço da humanidade, eles entendem que foi a África. Agora, a cultura negra no Brasil nos deu coisas maravilhosas na culinária, na cultura, na dança. Na música. Na música ela é disparada. Os americanos beberam exclusivamente na fonte da música negra. O blues e o jazz, que são a fonte geradora da música americana, a raiz da música americana, era assim, os negros, os brancos eram brancos europeus que tinham formação técnica em violão ou em piano, porque era o que se praticava na Europa na época. E os negros tinham as músicas tribais. O que acontecia? À noite, os negros se reuniam nas senzalas e faziam aqueles cânticos tribais, cânticos de lamúria, foram tirados da sua família, um cântico de dor. E os senhores das fazendas tinham filhos, tinham formação, alguns em música, e começaram a achar interessante aquele ritmo que vinha da senzala. Eles começaram a trazer os negros para tocar com eles, e eles começaram a tocar com os negros. O jazz nasceu assim, e o blues nasceu assim. Que são músicas maravilhosas. O blues é a música negra com intervenção branca. E o jazz é a música branca com o sentido de tempo, em total interação e intervenção. E a música a música gospel, eu sou apaixonada por que música significa gospel. evangelho. E fora os maiores artistas americanos, como Ray Charles, Stevie Wonder e o maior deles, que é o Michael Jackson, que foi pro lado do pop, levou a música negra para as rádios, onde só se tocavam músicas de artistas brancos. Foi o primeiro artista negro a tocar na MTV, a aparecer na MTV, e misturou a música negra, aquele swing do Michael Jackson, com o rock do Van Halen. Mas aí é uma coisa, aí já é um estágio bem mais contemporâneo. Claro. Eu falo assim, tá falando da raiz. Eu falo da virada do século XIX para o século XX. Claro. Por exemplo, o primeiro blues... Levei pro pop só. O primeiro blues foi composto pelo Robert Johnson, que era um negro pobre do Tennessee, que resolveu cantar um cântico, era quase que um cântico tribal, só que transformado em Dixieland. E ele começou a tocar aquele compasso quaternário mais lento. Explica o que é Dixieland. Dixieland é um estilo americano derivado do jazz, que é dançante. Sim. Aquele que se chama... Tem aquele molejo, aquela coisa. Eles fazem aqueles desfiles. Sim, mas é só para... Todo mundo sabe. Isso. Então, assim, o Robert Johnson, quando compôs no início do século, considerado o primeiro blues, ele tinha um pensamento, ele tentou tocar música branca com o pensamento negro. E deu tão certo que, embora tenha morrido cedo, ele gravou um disco só e morreu. O Robert Johnson morreu com 28, 29 anos. Nossa. Morreu cedo. Mas o legado dele está até hoje. Para você ter uma ideia, músicas do Robert Johnson são regravadas até hoje. Vitorino, e a coisa cresceu tanto que um ator, cantor americano chamado Al Jolson se pintava de negro para fazer filmes e cantar. O Al Jolson. O próprio Elvis Presley pintou o cabelo de preto. Ô, Marne, falando em era loiro. tudo isso, já assistisse o filme Rei, que é a biografia do Ray Charles? Não assisti esse filme. Fica a dica. É muito Fica a legal. dica. Não, e o mais divertido do filme é a forma como foi criada a música Hit the Road Jack. É muito. Mas assisti Brigando com a mulher. Mas assisti uma entrevista do Ray Charles, que ele foi processado, criaram uma celeuma a respeito dele, dizendo que era sexual aquele movimento que ele fazia próximo do microfone. Ai, que coisa ridícula. Mas que coisa ridícula isso. Que coisa ridícula. Mas ele não nem enxerga o microfone, então ele cantava, ele tinha aquele movimento. E diziam que aquilo era indecente. O Ray Charles, a história do Ray Charles é marcada por tudo, né? Traição, droga. Não, muita droga, né? Muita droga. O filme retrata tudo. Talento, promiscuidade. Agora uma coisa não dá pra negar, ele era genial. Ele era maravilhoso. Por quê, né? Isso é incontestável. Os geniais são Tu assim, prefere ele ou o gênios. Stevie Wonder?
Os dois são espetaculares, coisas cada um com seu diferentes, estilo, né? né? Coisas Mas os dois são diferentes. espetaculares. Agora, uma das músicas O mais Stevie Wonder tá conhecidas... meio parecido com o Tio, meio gordo, assim, né? Uma das músicas é com a mãe dele. Que isso? Olha o gabarito do salão. Olha o gabarito do salão. Uma das músicas, o filme é curioso porque ele mostra como o Ray Charles compôs uma das músicas mais conhecidas e divertidas dele, que é Hit the Road Jack. É uma discussão, ele estava batendo boca com a amante, começou a discutir. Mas ele era safado, né? Coitado da mulher dele. Na verdade, ela gritava para ele, Hit the road, Ray. Quer dizer, cai fora, vai embora, some. É uma expressão idiomática que quer dizer, sai da minha frente. Cai fora. Vaza. E ele estava no piano e ela xingando ele. Ele começou... É muito bom esse filme. E ela xingando ele. É genial. É a melhor parte do filme. É verdade. Carla Krieger, hoje faleceu o cantor do Camisa de Vênus. O rock and roll Sim. está de luto. O Marcelo... Não, Marcelo Nova. E eu com ciúmes da Jéssica Weber, Não. com o patrão aí da casa, Gelson. Huberenberg. Mas o cantor do Camisa de Vênus era o Marcelo Nova? Não, mas ele não é o vocalista. A Magda sabe, Não né? foi o Não. Marcelo Nova. Não foi. Quem morreu foi o Rodrigo Albornoz. Não, o repórter. O repórter nosso aqui. É o ex-guitarrista, É. o Carl Franz. É, meu. o guitarrista. São duas guitarrista. Não. Porque quem cantava as músicas era É o Marcelo Nova. Não, desculpa, Carla, não. É que hoje, infelizmente, aos 30 anos, morreu um jovem gaúcho, chama Rodrigo Albornoz. Ele começou a sua carreira aqui em Porto Alegre, trabalhando na RBS, e acabou, por mérito seu, né? Indo embora daqui, trabalhou no Sport TV, enfim, e ele com só 30 anos lutou boa parte da sua vida contra um câncer. E ele tinha melhorado, estava vivendo uma fase melhor da sua vida, aí ele voltou nas Olimpíadas, ele voltou a trabalhar, voltou para o Rio de Janeiro, fez a Olimpíada, fez um belíssimo trabalho, mas não conseguiu vencer. Que doença, né? Doença desgraçada. E ontem o Rodrigo, que a gente conviveu pouquíssimo tempo com ele na rádio gaúcha, inclusive a gente ouvia muito falar nele, enfim. Todo mundo fala que era um menino legal, Não. estava com todo mundo. Um menino bonito, querido, agradável, simpático, só deixo inteligente, um jornalista ávido pelas coisas, que sabia o que queria e que passou boa parte da sua vida lutando contra essa doença maldita. E o dele era um raro tipo, né? Era um raríssimo tipo de câncer. Ele faleceu ontem e o velório dele aconteceu durante esse dia de hoje, enfim, né? Durante todo o dia, e foi sepultado na Santa Casa, no cemitério da Santa Casa. E obviamente que isso é um jovem, né? Já comove a gente por ser jovem, tanta gente de mais idade sofrendo, enfim, sem solução. Uma pena. Aqueles que conviveram com ele, que foram seus colegas, estão lastimando profundamente. Verdade. E nós aqui também, né? Porque é um colega da gente, uma pessoa que estava... Um menino, né? E é um filho, um neto, um irmão, É uma um pena. amigo. E faleceu que vai. também hoje Desculpa, eu achei que era... o ator, o instrumentista cubano Tito Puente, morreu em Paris. O Tito Puente morreu hoje aos 88 anos de idade. Ele levou para a Europa o ritmo cubano, que é outro negro, né? Negro, né? Levou para lá e fez um grande sucesso na Europa. O Tito Puente faleceu hoje Ele também. tinha estúdio na Flórida e produziu muita coisa boa. Tito Olha, Puente. aliás, sabe quem ele fez questão de que fosse para os Estados Unidos? Carlos Santana. Ai, adoro. Carlos Santana tocava Grande guitarra Santana. em botecos no México. Demais. E o Quem diria, Tito, né? E o Tito Puente viu ele tocando e disse, garoto, você tem que ir para os Estados Unidos. Levou ele para a Califórnia, Maravilha, que apresentou com alguns descobriu, né? amigos músicos lá e deu no que deu. E falando em música, estão completamente esgotados os ingressos para assistir Paul McCartney, dia 13 de outubro, no Beira-Rio. Beira-Rio, Porto Alegre e São Paulo esgotou. Ainda tem alguma coisa em Salvador e em Belo Horizonte. Alguma coisa. E tu? Tô fora. Bom, vou ligar pro Mac Ficou e de dizer, fora. ó, Big Mac, Nós temos falado muito aqui, quase que diariamente, e
talvez amanhã, segunda-feira, tenhamos alguma notícia sobre a Penitenciária Federal, se será em Viamão, Arroio dos Ratos ou Charqueadas. São agora as favoritas para receber uma penitenciária federal. E está prevista a decisão, né, que será dada pelos técnicos do Departamento Penitenciário na segunda-feira. São estes os 3 municípios. Viamão? Viamão, Arroio dos Ratos ou Charqueadas. São os 3 municípios. Eldorado do Sul vai se arrepender. Pois é, né? Porque isso aí é recurso, é verba, tem tanta coisa que se abre. Exatamente. E você até sabe, trabalho, né? E você sabe que essas penitenciárias não são grandes, não, viu, Marcos? É 250, 240. No máximo, 220 a 250 presos só, e presos normalmente de outros estados, porque as penitenciárias federais, elas seguram os bandidões, né? Sim. Então eles normalmente pegam e mandam daqui lá para cá. Não vê o Fernandinho Beiramar tá em não sei onde? Está trabalhando, está comandando a quadrilha toda, mas ele está preso. Ele está preso. Mandando nos seguidores. Impressionante. Tá no escritório dele. Falando em presidiário, está na Papuda, o Rocha Loures, o ex-deputado, dividindo uma cela de 25 metros quadrados com 8 presos. Né? Será que raspou a cabeça? E a mãe dele, a Não Polícia queria, Federal, a Polícia Federal convocou a mãe dele. A mãe disse: mas o que eu vou dizer? Eu não sei de nada do meu filho, eu não vou dar declaração nenhuma, né? E o pai dele está dizendo: olha, eu vou, tudo que eu sei, eu vou contar e tal. Muito desgosto para os pais, né? O grande medo do Planalto não é o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, mas sim esse camarada denunciar o presidente. Eu não sei o que pode acontecer se ele denunciar. Se ele disser, eu estava lá como mandado, pau mandado do presidente. Aí ele não vai dizer nada. Aí o Gilmar Mendes não aceita a prova. Não vale. É contra mim, não vale. Assim agora. Acho que ele não vai dizer nada. Não vai dizer nada. O Palocci, o próprio Gilmar Mendes já fez gracinha lá, aguardar. E Tereza May, hein, que tá com... Tá mal das pernas lá na... A eleição, o resultado sai agora às 11 horas da noite, horário brasileiro, né? E lá ainda é cédula de papelzinho. Papelzinho, tá certo, tem como contar. Fazer a Tem a prova? Tem a prova? Tem a prova? Tem como enganar. Fique guardado o papelzinho lá por 90 dias. Para qualquer coisa, reconta à mão. Exatamente. Agora, a Tereza May é o seguinte, quando ela assumiu, se esperava dela posições fortes, como a da Margaret Thatcher, né? Sim. E ela parece que não largou tão bem assim. Na hora que deram arrepiou. Na hora que deram a chave do cofre e a caneta para ela, parece que ela deu uma amarelada. Por isso que ela perdeu um pouco Pois da força. Nós falávamos de penitenciária agora, na tarde de hoje, a polícia anunciou que achou o assaltante que feriu aquela professora de Canoas. Sim. Mas adivinha quantos anos ele tem? 17. 17. Tá louco. Não vai acontecer nada com ele. Manda para casa dos ilustres hipócritas que apoiam. Em estado gravíssimo no hospital. Qual é a diferença de ter 17 anos e meio para ter 18 anos? Não sei também. Não fez Mas sabe o que acontece, Marne? É o seguinte, o Brasil é um país organizado que tem bons legisladores e bons juristas. A Inglaterra, em que a maioridade penal é 12 anos, é uma porcaria. A Alemanha, que é 14 anos, é uma porcaria. Os Estados Unidos, que é 12 anos, é uma porcaria. Esses países não prestam. O Brasil é que é legal. É os nossos juristas, os nossos gloriosos pregadores, pensadores do direito, os nossos legisladores populistas e hipócritas que fazem essa beleca. Papagaiada. Cuidado, tá da cor do teu blazer. Não vai ficar nada bem Não isso. é o fervo sangue com esse negócio. Não O famoso blazer. Não fica assim. Esse aí é outro, eu achei né? o teu vinho mais bonito que o meu. Esse aí é Vamos outro trocar? que é famoso. Vai ficar bem legal. Olha, eu acho que não vai servir muito, né? Mas eu tu posso- fez... Acho que vai, ele tá slim. É que vocês estão combinandinho, né? Pior, Blusa preto preta e e vinho. Mas o meu é mais bonito. Lá da Lu Forte, de Carlos Barbosa. Beijo pra toda a galera da Lu Forte. Olha aqui, ó, tenho irmãs, ambas pobres. Atenção. Uma tem filhos negros com direito a cotas e a outra tem uma filha loira de olhos azuis e essa não tem direito. Onde está a justiça social neste caso? Diego.
Digo parentes, não, ele tenta... Desculpa, é eu não o ouvi Alexandre de Carazinho. Eu não ouvi o início. Ele diz que tem 2 irmãs. Uma tem filhos negros e outra tem uma filha branca de olhos azuis. A que tem filhos negros, eles têm direito a cotas. A que tem uma filha de olhos azuis e loira não tem direito a cotas. Onde é que está a justiça É o que o social Gustavo nesse Vitorino caso? diz. Então, tem que ser uma cota social. Social. Pobreza. O Alexandre. Social. Sabe? Social. O que separa as pessoas que merecem apoio e precisam de ajuda, são as pessoas pobres, as pessoas caretas, não importa a Que cor. não têm condições de ter acesso a uma universidade. Ponto. Não Não importa. interessa, elas podem ser vermelhas, podem ser verdes, podem ser azuis, não interessa. Pode ser índio, pode ser corintiano, pode ser qualquer coisa Pode ruim. ser homem, Tem mulher, dinheiro, papagaio, periquito, sapinho, não consegue entrar interessa. na cota. Olha, já que estávamos falando de penitenciárias, o Presídio de Três Passos, no Noroeste, adotou um método que não usa agentes de segurança. Tá? Preocupados com a superlotação carcerária do Presídio Estadual de Três Passos, a classe empresarial e a comunidade do município aprovaram a criação daquela que é a primeira Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, chama APAC. O método considerado inovador já foi implantado em cerca de 100 unidades prisionais do país. Tem no presídio de Itaúna e tem o presídio de Itaúna, que é em Minas Gerais, como uma referência. O modelo funciona como um espaço de ressocialização de presos que cumprem pena, tem rotina de trabalho e educação para voltar ao convívio com a sociedade. Aí tem toda uma explicação que eles dão, claro, não é qualquer preso, né? Mas no método APAC, a reincidência é muito menor. Muito, né? Quase zero com relação ao sistema normal, que é 70% de reincidência ou mais. Então, é um método que tem dado certo em diversos lugares e que bom que chega ao Rio Grande do Sul. Mas o que a gente percebe é que não depende só do Estado, depende de empresários, depende da sociedade. Que é o caso desse de Três Passos. Exatamente. Né? Ele não nasce simplesmente pelo poder do Estado. Ele é uma força-tarefa de várias, do Estado, da sociedade, como um todo, entendeu? E isso já está mais do que provado que a gente também tem essa cultura errada de que tudo o Estado tem que fazer. Pô, mas quem tira 40% do meu que esse salário? Ok, Gustavo. É isso que está errado. Os caras já me assaltam, me tiram 40% Gustavo, do meu suor todo mês, ainda Tá vou ter certo. Tu tens toda a razão. A linha de raciocínio, o que tem que mudar é isso. É que a sociedade não pode ficar de braços cruzados esperando o Estado agir para tudo a qualquer tempo. Mas daí também é como... Não me tira 40% e deixa aí... Comigo. Deixa comigo, eu entendeu? Vou administrar melhor. Né? Exatamente. Né? E você sabe que num país como o Brasil, a implantação desse tipo de proposta, ou seja, vou tirar impostos e vocês vão ficar responsáveis por isso, aquilo. Aí começa a fraude. Mas sem isso tem fraude. Isso já tem também, né? Esse é um método que é reconhecido pela ONU e daí tem que existir. Por exemplo, hoje, quando se falava lá no salão onde eu estava fazendo meu cabelo, lá no Bordeaux, aí estava se falando sobre Porto Alegre tá uma porcaria, tá não sei o quê, tá descuidado, tá sujo, tá sempre com jeito de buraco. Aí disse, pois é, mas eu votei, eu não votei, fez, que não fez. Pois é, mas lá na praia, lá em Atlântida, nós formamos uma associação, nós não sei o quê, somos 500 pessoas, não sei o quê, que a prefeitura não faz nada, que a gente não concorde, que não sei o quê, não sei o quê. É isso que tem que ser feito. Tem que pessoas têm tomar que para se... si. Exatamente. Tem que ter iniciativa também da população. Dona Magda, eu queria dar um drops hoje, 2 amigos meus perguntaram para mim, qual a dica que eu daria para um relógio, para um cara que quer surfar? Primeiro, tem que ser a prova d'água. Qualquer relógio de 50 metros, a prova d'água é tranquilo. Só que no mundo do surf, as grifes são diferentes do mundo fashion, do mundo da noite, do mundo da ostentação. As grifes do surf é as marcas australianas Nixon e Rip Curl, para surfista top. Surfista meia boca, com o dinheiro menor, vai de Mormai e Speedo, também é uma marca australiana. Agora foi lançado um relógio... Speedo é australiana? É australiana e é uma marca barata. Eu sempre achei que fosse americana. Eu também. É australiana. Inclusive, ela é muito famosa nas Olimpíadas de vestir até os atletas que nadam. E sabia, Vitorino? Aquelas roupas de neoprene da Speedo da Speedo ganhou quase todas as Olimpíadas. Agora o relógio é barato. Foi a Speedo que desenvolveu aquele tecido. De um neoprene. É o neoprene que ele é E outra coisa,
coisa, Vitorino. Que desliza na água. Tem uma marca americana que tu conhece bem, tu morar nos Estados Unidos, a Timex, que não é considerada grife, mas é o relógio mais vendido nos Estados Unidos. Lançou um relógio, tem a tábua das marés, para o surfista saber qual é a melhor maré alta. Mas a Timex não é caro, sabia? Não, barato também. E uma vantagem, Vitorino, o surfista tem que ter um relógio que contrasta o horário, porque hoje as baterias são tudo cronometradas. Falando em não horário, pode ser relógio digital. Tá na hora Isso é de ir analógico. embora. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite e até lá.